Ai de Deus! Hoje vamos para um assunto complexo, mas muito interessante. A história do violone, o pai do contrabaixo, né? E praticamente o pai dos baixos de corda, né? Então vamos lá, venha comigo, vamos nessa viagem, vamos voltar à Renascença. Sim, antes do Barroco, por volta do século XV, século XVI. Vamos nos situar aí no final do século XV, 1480, quando surge, quando os luthiers fazem um instrumento que vai dar a nós o baixo, né, de cordas, o primeiro baixo de cordas, né? A viola da gamba. Sim, ela é o primeiro instrumento de cordas, né, que vai fazer o baixo, que chegava na época com 6 cordas de tripa, né? De tripa, de ovelha, de carneiro, de vaca, que era comum, né? Até hoje se usa cordas de tripa, né? Mas se usava desde as harpas, né? Muito antes, muito antes de Cristo. E então, o violone, o que é o violone, né? Calma aí. Ele seria a viola da gamba contrabaixo. Sim, a viola da gamba contrabaixo. Então a viola da gamba tinha fizeram ela desde pequenininha, né? Soprano, que é a Pardessus, até a tenor, e, né, teve abaixo, né? E aí o contrabaixo dela, que é maior, né? Porque a viola da gamba é do tamanho de um cello, né? Que seria o termo 8 pés. Por que 8 pés? Porque lá no século XIII já, 1200 e pouco, já tínhamos os órgãos de tubo, né? E o tubo que fazia o baixo era 8 pés. Então começou os 8, tinha a medida de 8 pés, né? Depois tínhamos mais tarde, né? Já no século XV, os órgãos com tubos de 16 pés, que é a medida em pés, né? Que agora não recordo quanto que é isso que dá em centímetros, né? Depois vocês calculam aí, pés, quanto que vale por centímetro, que agora eu não tenho de cabeça. Então, os órgãos de tubo, na verdade, foram os primeiros a fazerem o baixo na mão esquerda e nos pedais. Quem é organista, né, sabe que o baixo é feito na mão esquerda e nos pedais o contrabaixo, né? Então, aí começou a baixaria, vamos dizer assim, para deixar mais animado esse vídeo, que ele é complexo. Presta atenção, não durma. Veja bem, o violone, ele surge então lá no início do século XVI, né? Que ele já 1500 e pouco, né? 1520 por aí, surge o violone de 12 pés, que ele é entre o cello e o contrabaixo, que é 16 pés. O cello e a viola da gamba são 8 pés. Estou falando isso dentro da organologia, né? Que é o estudo dos instrumentos, é assim como eles são definidos, né? Então veja bem, o baixo de cordas que eu estou falando vai fazer parte do baixo contínuo depois, que é o baixo barroco. Mas prestem atenção. O violone em sol é o que surge, o primeiro, né? Que é o pai do contrabaixo. Tudo começa aí.
É o primeiro contrabaixo da gamba. E aí, como é que fica? Vamos por partes. Cadê o instrumento do violino? Cadê a família do violino nessa? Ela também surge no início do século XVI e Amati, o famoso luthier, faz os violinos em todas as vozes, que é o violino, que a gente conhece, a viola, do tamanho de um pouco maior que o cello, que é o violino baixo, o basse de violon, basse de violon em francês, né? Que meu francês não é muito apurado, mas basse de violon, que é o baixo da família dos violinos, que é o violino baixo, que é o pai do violoncelo. Sim, é que eu falo cello que eu tenho aqui, né? Eu tenho aqui, ó, que beleza, ó. Opa, tá batendo qualquer lugar aqui, entendeu? Então eu tenho meu violoncelo, né? Meu cello, que aliás ele tem nome, ele é Elias, né? O nome dele é Elias. Então, bom, você sabe como é que é um cello, né? Só que o cello, ele tem essa carinha vinda do violone. Sim, o violone tem esse formato. Depois vocês podem procurar no Google, que eu não tô com as fotos aqui. Apesar que depois eu vou ver como é que eu faço aqui, né? Que ainda não domino essa tecnologia, mas de colocar as fotos aqui, né? Porque eu tenho fotos com esses instrumentos, né? Eu já fui apresentado a eles, né? Na qual estou falando deles. Veja bem, já tive contato físico, né? Não é só teórico, já tive contato físicos com esse violone. Então, vamos recapitular nossa história. Viola da gamba surge primeiro em 1480. Depois, violone em sol, né? Que é o sol 1, que é abaixo do cello. Violino baixo, que é por volta de 1530, por aí, né? Antes do violoncelo barroco, antes do violoncelo barroco ainda. Depois que havia esse aqui que eu tenho, que é o violoncelo moderno. Aí surge por volta de 1560, lá 1580, o violone em ré, né, que é mais grave, que é o ré 1, né, que é a viola da gamba de 6 cordas, né, que depois vai surgir na França de 7 cordas, que vai até o lá 1. Então, todas essas notas na região do baixo, por isso que são os primeiros baixos de corda. Os baixos de sopros tinha os cornes, o serpentão, que é o voo da tuba, aí já é outro vídeo, uma outra história, que senão não vou entrar aqui no assunto, nos baixos dos instrumentos de sopro. Estou aqui focado hoje só no violone, que é o instrumento de corda. Então, esse violone em ré, ele praticamente foi feito por Gasparo da Sala, né? Que ele já fazia antes. Não temos a origem do primeiro luthier, com certeza, não temos registros históricos. Mas Gasparo da Sala, que tem até uma estátua dele lá em Salo, na Itália, ele foi o luthier que praticamente é o pai do contrabaixo barroco, né? Mas mesmo assim, ele fez ele mais robusto, assim, mais preparado para um som, né? Porque o violão ele tem um som um pouco mais delicado, um som um pouco mais áspero, por causa das tripas, né? E na qual todos usavam, né? Mas o contrabaixo depois, o barroco foi a vir o que é o contrabaixo hoje. Contrabaixo, lembrando que eu estou falando de contrabaixo acústico, aquele que é maior que o cello, aquele grandão. Contrabaixo elétrico que pode estar aí na sua mente, isso aí só foi surgir em 1950 e nem é dessas famílias aí da gamba ou
do violino. Ele é da família da guitarra. Os americanos colocam o nome mais certo, ingleses e americanos, a língua inglesa colocam o nome mais certo, bass guitar, quer dizer guitarra baixo, né? Então, o baixo elétrico é uma guitarra baixa, não tem nada a ver com o violino, com o violone, com o contrabaixo acústico, entendeu? Por isso que estou tentando explicar aqui, porque o assunto é complexo, entendeu? Estou tentando descomplexar ele. Não sei se tem essa palavra, mas deve ter, né? Então, o que acontece é o seguinte, depois disso, aí sim, em 1650, né, surge o nosso violoncelo barroco, surge o contrabaixo aí, vem o contrabaixo vienense, que é o violone vienense, que é afinado em Fá, né, o Fá1, abaixo do cello, que o cello só vai até o Dó, né, Dó2, né. Por que eu falo os números? Porque você vai achar na partitura, a partitura no piano, você vai ver, o Dó4 é a nota central. Então, de lá, você já começa a contar as notas mais graves e começa a contar as mais agudas. Aí já é uma teoria musical que eu não vou entrar aqui no assunto, senão porque precisa falar tudo em torno para você ter um entendimento sobre o que é a importância desse instrumento pouquíssimo conhecido e barroco renascentista, que é o violone, né? E o que acontece então? Ele existe até hoje. A viola da gamba ainda existe até hoje. Apesar que no século XIX eles foram descontinuados, entraram em desuso, mas eles existem até hoje, são tocados em orquestras de performance histórica, orquestras barrocas, orquestras antigas, principalmente na Europa, muito nos Estados Unidos também, em alguns lugares do mundo, e aqui no Brasil também muito na nossa querida e bela Minas Gerais. Oh, Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais. Então, acho que é assim que é a letra aqui, eu sou ruim de letra. Mas Minas Gerais é barroco puro, é barroco puro. Então você encontra lá luthiers de viola da gamba, aqui você encontra no Conservatório de Tatuí, né? Temos o professor que dá aula lá em Tatuí, que tem o violone, né? A qual eu já tive o prazer de ir na casa dele, que ele tem violone em ré, ele tem violone vienense. Vamos agora para o violone vienense. Do violone que veio, que são duas famílias, a família da gamba e a família do violino. Família do violino, violino, viola e cello. Família da gamba, viola da gamba, violone, né? E o violone vienense aí. Então, violone temos afinado em sol, em lá e em ré. Tudo grave, lá na região do contrabaixo. Quando eu falo baixo e contrabaixo, você tem que ter essa definição do que é. Baixo vai até o Dó 2. Contrabaixo vai até o Dó 1. E abaixo disso é subcontrabaixo. Aí já é uma outra novela. Aí já existem instrumentos desses, né? Entendeu? Mas aí é um outro assunto. Existem instrumentos muito graves mesmo, enormes, né? Que agora eu não vou entrar no assunto. Que o violone já é grande, ele já é do tamanho de um contrabaixo acústico, aquele vertical que os caras tocam no jazz. Entendeu? E então, aí que depois veio, em 1660, as cordas, né, mais graves, assim, com revestimento de prata, de cobre, que veio, né, trazer mais grave. Aí o violino baixo saiu de desuso, saiu do seu uso em orquestras barrocas por causa do violoncelo que foi substituído. Ele substituiu por causa das notas que já podiam
as cordas já podiam serem revestidas de metal e as cordas de tripa. No violino baixo, que era o base de violão, não ficaram bons. Não ficou bom. Não ficou um som agradável, que ele era afinado em si bemol, né? Abaixo não tinha, sempre pense nisso, é um baixo. Tô falando só sobre baixo aqui, entendeu? E aí o que acontece? Temos então duas famílias distintas, mas o contrabaixo moderno, ele é a união destas duas famílias. Agora é a cereja do bolo. Ele não é da família do violino e não é da família da gamba, apesar dele ser filho do violone. Mas para ele ser aceito nas grandes orquestras a partir da padronização do Conservatório de Paris, por volta de 1700 e depois de 1750 aí, na era clássica, né, que vai até 1820, e depois a gente entra na era romântica e tal, aí já é uma outra conversa sobre eras da música, depois eu posso fazer um vídeo aqui sobre isso. O Conservatório de Paris determinou, né, que ia ser padronizado assim, né? Então, o contrabaixo, para se encaixar como vindo da família da gamba, para se encaixar na família dos violinos, ele se adaptou, tirou os trastes que a viola da gamba e o violone vienense tem, que tem trastes, né? E ficou sem traste o contrabaixo, assim como o cello. Deixa eu pegar de novo aqui. Caiu tudo aqui. Caiu tudo. Remoto. Aqui, ó. Ele não tem trastes aqui, para quem não conhece. Ele é fretless. Né? Quer dizer o quê? Que ele não tem traste. Entendeu? E a viola da gamba e o violone tem. Porque eles têm afinação já que nem da guitarra acústica, que é o que a gente chama de violão, né? Que a gente chama de violão, mas no resto do mundo é guitarra acústica. Também, aí já é muita história também. Tudo é uma outra história. A música tem muitas ramificações, né? Então, resumindo agora para vocês não esquecerem desta aula. Violone é o pai dos instrumentos de cordas baixo, né? Surgindo a viola da gamba, que também era chamada de violone, que naquele tempo, para fazer as partituras, ele falava assim: todos os baixos da gamba e do violino, que era o base de violão, o violino baixo, viola da gamba, a gente junta tudo e põe na partitura escrito violone, para não ficar descrevendo um por um, sabe? Porque é para facilitar o negócio, que já era complicado, né? As músicas, para fazer as partituras. Então, violone, os violone vienense, o cello barroco, punha tudo como violone. Mas quem é violone de verdade, presta atenção, quem é violone de verdade é o viola da gamba contrabaixo. Entendeu? Que depois foi se tornar o contrabaixo. Os caras começam a encolher as palavras, né? Então, o contrabaixo moderno, que a gente fala moderno que é o acústico, né? Moderno de 1800 para cá, né? Moderno, né? Que também é uma história de 500 anos, é moderno de 1800 para cá. Poderia ser chamado tranquilamente de violone moderno. Entendeu? E o nome violoncelo, agora, vocês, se não perceberam até hoje, vão perceber neste momento. Há quase 20 minutos de vídeo você vai perceber que violoncello vem do italiano violoncello, quer dizer pequeno violone. Sim, aí é a origem do nome dele, né? Violoncello quer dizer pequeno violone, cello quer dizer em italiano pequeno, e violone, que aí faz uma abreviação da língua italiana, que eu só sei falar pizza em italiano, mas eu sei que violone é violão e o cello de pequeno, então é pequeno violone, que quer dizer violoncello. Capiche bello? Entra
essa aula na sua cabeça para você ver. Que coisa linda, que coisa maravilhosa toda essa história. E luthiers maravilhosos por todos esses séculos na nossa querida Europa, que eu já tive o prazer de pisar lá, né? Em terras espanholas e na França. Mas adoraria ir na Alemanha, Áustria, Itália, Deus queira, assim que for possível, para saber tudo isso mais de perto, saborear todos esses museus que tem todos esses instrumentos e os luthiers lá, né? E um dado histórico interessante, não há lugar que tenha mais orquestras e luthiers do que na Alemanha. Só ela sozinha tem mais do que nos Estados Unidos inteiro, que é maior que o Brasil, imaginem. É maior que o Brasil mesmo na apelação, porque tem aquele Alasca, né? Só por isso que ele é maior que o Brasil, os Estados Unidos, que senão seria menor, né? Mas deixa quieto, isso é outro assunto. Agora, resumindo, para vocês, para encerrar o vídeo aí, que senão já tá longo. Violone é o pai do contrabaixo. E todos os baixos de corda da família da gamba e do violino eram chamados de violone. Por que eu falo só dessas famílias? Porque tinha outros instrumentos na época, no barroco, que também fazia o baixo, que era o baríton e o lirone. Mas aí uma outra história, eles não eram violones, né? Porque eles faziam muita ressonância, era para outra função orquestral, entendeu? Então é isso. Eu agradeço muito a sua paciência até aqui. Espero que eu tenha conseguido explicar esse assunto tão complexo. Fiz o meu melhor aqui para poder explicar, porque realmente é muita história em pouco tempo para ser explicado. Um abraço a todos. Até mais.